Paz, Igreja Santa, ungida e próspera. Deus tem chamado a nossa atenção, tem chamado a atenção do povo de Deus, amém, querido? E só Ele pode deter esse mal contra as nações, em especial o Brasil, a nossa casa, a nossa vida. Se nós observarmos aqui em 2 Crônicas 20, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, que é o vírus, ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Portanto, a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar em oração. Igreja de Jesus, nós precisamos estar unidos em família, buscando a presença, buscando os valores familiar de novo, ensinando nossos filhos a orar. Nós precisamos manter o nosso foco do nosso jejum, da nossa oração, da nossa leitura da palavra em família. Buscar o que Deus nos propôs nesses 21 dias, onde nós vamos receber um decreto favorável do Senhor em nossa direção. Eu creio que quando nós estivermos completando esses 21 dias de oração, uma ação diferente, um histórico diferente, notícias diferentes virão sobre a nossa vida, sobre a nação brasileira. Nós precisamos vigiar, querido, as portas da nossa casa, precisamos vigiar a porta da nossa mente, as más notícias que entram, porque se eu deixar na porta da minha casa entrar notícias ruins, se eu deixar entrar notícias ruins na porta da minha mente, eu começo a me contaminar, eu começo a entristecer. E o inimigo, sabendo disso, ele é especialista em entrar, em invadir as casas, invadir a porta da nossa mente para trazer tristezas, angústias e opressões. Nós já sabemos o que fazer, então nós estamos fazendo o que precisa. Portanto, vamos manter a nossa mente em Cristo. Vamos manter a nossa fé elevada cada vez mais através da leitura da palavra, através da oração, através do convívio em família. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Portanto, se nós estamos fazendo o que precisa ser feito, precisamos ainda cuidar das portas da entrada da nossa vida física e espiritual. Agora, se nós não cuidarmos da nossa higiene mental, o que adianta cuidar da física? Agora, se nós tivermos uma boa higiene mental, entendimento do que está acontecendo, o coronavírus é uma realidade. Nós vamos ter uma higiene física tremenda, com excelência. Portanto, se nós observarmos também o que diz aqui em 2 Crônicas 7, versículo 13 a 14, Deus faz uma promessa a Salomão, mas com condições. Observe o texto, diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste ou vírus, entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, a direção está tudo dentro da palavra de Deus. Como podemos não levar a palavra de Deus? Como podemos fechar algo que Deus nos deixou, que é a Bíblia, palavra de vida, palavra que nos liberta, sara, cura, nos transforma, palavra que nos joga para a vida e vida eterna, palavra que nos joga para a vida e vida em abundância, Precisamos vigiar as nossas emoções, precisamos vigiar os nossos sentimentos constantemente, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. João 10:10 diz isso. E o coronavírus é uma realidade. E hoje nós somos instruídos a ter o quê? Uma higiene física, ou seja, estamos submetidos às condições para vencer um vírus. Como? Através de uma higiene física. Porém, a higiene física, ela é de extrema importância nesse caso, mas a higiene mental é a principal. Amém, querido? Porque a nossa mente, ela precisa ser o quê? Vigiada constantemente, porque são portas de acesso nas nossas emoções. Ou eu faço, ou eu não faço, ou eu creio, ou eu não creio, Eu não posso ter uma fé irresponsável. A obediência a esses ensinamentos bíblicos
nos levará a ter aqui uma excelente higiene física. Porque quando eu tenho sabedoria do alto, eu vou saber que eu preciso me comportar, eu preciso ouvir as autoridades constituídas por Deus, que a palavra fala. Nós, como seres inteligentes, querido, nós sabemos todas as portas de acesso, seja ela espiritual ou física, elas precisam ser vigiadas. Porque nelas pode entrar o bem e o mal, nelas pode entrar a vida e a morte, pode trazer segurança ou não, nelas pode entrar a verdade, pode entrar também a mentira. Por isso, hoje, iremos ver sobre algumas portas que a Bíblia fala, algumas portas que a palavra de Deus nos instrui para que nós venhamos vigiar. A Bíblia diz vigiar e orar. Nós precisamos primeiro vigiar, e através da vigilância nossa, as nossas orações subirão ao Pai. Portanto, nós só teremos êxito, querido, e prosperaremos em todas as áreas da nossa vida, espiritual, sentimental, financeira e familiar, quando soubermos dar a devida importância às portas da nossa vida. As portas tanto espiritual como as portas físicas. Vamos entender isso na palavra. Tanto as portas físicas como as portas espiritual, elas têm uma importância tremenda na nossa vida. Quando damos a importância e refletimos, né, como as portas de acesso da nossa vida estão sendo utilizadas e de como elas são guardadas, nós teremos uma noção de como será o nosso futuro. Porque a porta que eu abro na minha mente é a porta que vai dar acesso ao futuro, ou de vida ou de morte, né? Ou de coragem ou de medo. Ou essa porta que eu abro vai me empurrar para o futuro, ou vai me deixar no presente com angústia e opressão. Porque as portas físicas, elas são as sombras das portas espirituais. Nós estamos quase na Páscoa, né? Na festa da Páscoa, faltam 23 dias. E no Antigo Testamento, para você ter uma ideia, quando Deus estava para libertar o seu povo da escravidão do Egito, Deus mandou que eles passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né? Para que o anjo da morte não entrasse. Ou seja, quando eles passassem o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte iria passar. A casa que tivesse o sangue nos umbrais, o anjo não iria entrar. Então veja a importância do cuidado, da vigilância de uma porta, né? Temos ungido a nossa porta física, temos ungido a nossa porta espiritual que entra as informações na nossa mente. Por que isso eu estou falando? Porque a porta física, elas são entrada de coisas boas e são entrada de coisas ruins, né? E nesse caso, Deus manda que aspergimos o sangue do cordeiro nos umbrais da porta aqui, né? Para que o anjo da morte não entre, né? Como? Que unção é essa? É a unção da palavra, é a unção da oração, no qual Deus nos proporcionou que viéssemos ler a palavra em voz alta, viéssemos orar em família. É a unção. Se o anjo da morte cruzar, na nossa casa não entrará. Amém? Ou seja, são portas físicas refletindo no mundo espirituais, nas portas espirituais, e nós sabemos que elas são bem conhecidas, querido. Portanto, é uma porta, né, que nós damos acesso à vida ou damos acesso à morte. Nós sabemos que a porta é a entrada e saída das conquistas ou das derrotas, né, do bem, do mal, da vida ou da morte. Você tem vigiado a porta da sua casa? Você tem vigiado a porta espiritual da sua vida? Porque as duas são de extrema importância, e quando nós damos valor a essa porta, nós temos um estilo de vida diferente, nós temos uma ação diferente. Veja, hoje, devido a essa peste, esse vírus aí que as nações estão vivendo, e nós aqui no Brasil também, nós vamos ver a importância dessas portas que eu estou falando em nossa vida espiritual e física, porque ela é entrada e saída. Amém? Ou entra coisa boa, ou entra coisa ruim, né? Ou ela sai as coisas ruins e fica só as coisas boas. Por exemplo, para nós entendermos, né? Existem portas físicas que são muito bem cuidadas. Um exemplo, uma porta de um banco, né? Tem a porta
giratória, aquela, uma porta que trava quando tem algum problema, né? Porta que se vai entrar, se tiver alguma desconfiança, ela tranca e prende você, né? Então, essa porta, a porta de um banco, por exemplo, ela existe, essa porta, para quê? Para proteção. Não entra lá para dentro qualquer coisa. Não entra qualquer um, porque é uma porta de vigilância. Mas existem outras portas que nós sabemos que tem livre acesso. E nessas outras portas entra o bem, entra o mal, entra a vida, entra a morte. Tem livre acesso, né, como é que se diz, ao centro daquela casa. Mas nós sabemos também que muitas portas, elas são direcionadas e abertas também por Deus aos cristãos que guardam a palavra e não negam o nome de Jesus. Existem portas espirituais que a palavra fala. Por exemplo, Deus diz assim à igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse 3, versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, Deus nos pediu para que orássemos, para que viéssemos proclamar o nome dele em oração e em família. Deus está restaurando valores na sua vida, na sua casa. Creia nisso. E Deus tem nos chamado nesses dias a essa leitura da palavra em casa e em família, em jejum e oração, para fazer algo. Eu creio. Então, querido, mesmo online, eu quero dizer uma coisa, que Deus vai abrir portas de oportunidade, porta de milagres na sua vida durante esses dias. Creia e você verá a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Deus não perde para nós em nada. Deus não pede para nós para não fazer nada. Deus pediu para que orássemos, que buscássemos a sua presença. Com certeza Ele vai trazer o livramento sobre a sua vida. Agora, existe uma porta que é de extrema importância, porque define destino, que é a porta do nosso coração. Essa porta é a porta da nossa alma, que é o centro das nossas decisões, querido. Essa porta, ela deve ser guardada muito bem, ainda mais nesse tempo de guerra espiritual. Essa porta, somente Deus deve entrar, somente Deus deve sentar no trono do nosso coração e governar todas as nossas decisões. Somente Ele. Porque quando o inimigo consegue entrar nessa porta do nosso coração, ele só tem uma função de fazer, né? E governar a vida de quem deixa ele entrar. Se nós deixarmos a nossa mente ser ocupada por Satanás e seus demônios, né? Ele vai fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Para quê? Porque toda a vida daquele ser humano que é invadida, ela é comprometida. Passamos, né, quando nós deixamos o governo de Satanás entrar na nossa vida, governar o nosso coração, a morte começa a reinar em todas as áreas. Porque quando não vigiamos a porta do nosso coração, da nossa alma, que significa mente, emoções e vontade, ele consegue entristecer você, ele consegue te adoecer, ele consegue te amargurar, ele consegue envenenar, ele consegue trazer maus pensamentos, ele consegue fazer você focar somente em notícias ruins, na televisão ou no WhatsApp, tudo coisas ruins, né? Ele consegue te colocar medo, ele consegue fazer você ser um repetidor de coisas ruins e não de boas novas. Portanto, quando Satanás e seu demônio entram, ele passa a reinar no nosso coração do ser humano que deixou, trazendo assim a morte em todas as áreas. Morte espiritual. Eu não preciso de Deus, por que eu vou estar buscando? Deus conhece, né? Morte sentimental, não dá bola para os filhos, nem para a esposa, né? Morte financeira, eu não sigo princípios nenhum, morte familiar, ou seja, tudo entra por uma porta, ou a porta física, ou a porta espiritual, amém? Porém, a Bíblia nos dá uma orientação de sabedoria aqui em Provérbios 4, versículo 23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Portanto, o seu coração pertence a Deus. Eu creio que o milagre do Senhor
irá entrar na sua casa, na sua vida, e Deus te abençoará com proteção, Ele guardará a sua vida. Que o amor do Deus Pai Criador, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação